Fala galera, estamos começando aqui o nosso podcast dos Imparáveis, então já vem junto com a gente, já deixa o seu like, já se inscreve no canal aí. E hoje tem a honra, a alegria de receber nada mais, nada menos do que o meu brother, Rodolfo Abrantes. E aí, meu mano? Tudo bom? Tamo junto, que responsa. Tranquilo. Tá do outro lado aqui da mesa falando com você. Mais uma alegria, né? Rodolfo é um cara que eu admiro muito, um irmão que Deus conectou aí. E teve hoje na nossa casa, falei, pô, vou aproveitar pra gente fazer esse talk aqui. Espero que você aí do outro lado seja muito abençoado e inspirado por tudo que vai ser compartilhado nessa mesa aqui. Rod, bem-vindo, irmão. Muito obrigado, Felipe. Valeu todo mundo que tá assistindo e ouvindo aí. A honra é minha, né, cara? Essa casa de vocês, ela já abençoa a gente faz muito tempo, abençoa a cidade toda e é bem relevante fora da cidade que vocês estão, né? Extravasou, transbordou. Amém. Pô, pra mim é um grande privilégio poder estar aqui, cara. Obrigado. Olha lá, vamos começar aqui já logo pelo começo, porque o tema do podcast é Imparáveis, né? E imparáveis são aqueles que não desistiram, né? Não pararam no meio do caminho. E, Rod, você tem uma trajetória que ela é incrível, né? Tem muita gente que se inspira em você, se inspira em você. Mas a grande verdade é que você é uma inspiração porque você não parou no meio do caminho, você não desistiu. E eu acredito que os desafios, os obstáculos, né? Na sua jornada não foram poucos. Mas eu queria que você compartilhasse qual é o segredo de se tornar uma pessoa imparável, cara. Cara, eu acho que assim, de bate-pronto, você entender que não há caminho de volta. Isso é uma coisa da minha personalidade que eu sempre tive. Eu demoro demais para tomar uma decisão, mas depois que eu tomo é aquela. Eu não sou de ficar voltando atrás naquilo que eu me propus a fazer. Deus, de certa forma, falando da minha vida com Cristo, Ele me protegeu com as adversidades que eu tive. E muitas vezes as pessoas não conseguem reconhecer Deus na dificuldade que você está enfrentando. Sim. Às vezes a gente culpa o diabo, e às vezes não é o diabo não, é Deus colocando algumas dificuldades e a gente precisa entender. Por que isso? Por exemplo, quando eu saio da banda e de repente todo mundo que fazia parte daquele universo no qual eu vivia passa a detestar minhas escolhas e talvez misturando todos os sentimentos, me detestar por tabela, é claro que isso não é agradável, não é prazeroso, mas, de certa forma, é como se uma ponte com o passado estivesse sendo destruída. Então, eu não tenho nem para onde voltar. Sim. Eu não tenho plano B. O meu passado me rejeita, ele está me empurrando para frente, ele está me empurrando para o meu destino. Tem uma passagem bíblica quando Jesus está entrando em Jericó e tem um cego assentado na beira do caminho. E esse cara começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão mandava que ele se calasse. Só que a Bíblia diz que quanto mais mandava ele calar a boca, mais alto ele gritava. Sim. Então você percebe que as adversidades, elas têm uma função. Te impulsionar. Te empurrar, ou seja, fazer com que você grite mais alto, fazer com que você vá mais alto. É interessante porque quando Jesus entra em Jericó, tem um cara lá chamado Zaqueu que quer ver Jesus, mas não consegue por causa da multidão. A multidão está atrapalhando de novo. Então, assim, ele vai se conformar em não ver Jesus, que ele quer tanto ver. Não, ele corre, ele se adianta, ele vai no futuro, né? Ele sobe em lugares altos. Ou seja, a multidão, ela mais uma vez está fazendo esse papel de empurrar você para o seu destino. Porque aquele negócio, a salvação é por graça, mas o reino te custa tudo. A salvação não me custou nada, mas o reino vai me custar tudo. É poderoso. Então, assim, se ficar muito tranquilo, talvez eu não me mova. Sabe? Se não vem a perseguição por causa da morte de Estevão, talvez a igreja estivesse até hoje em Jerusalém, gozando da paz e da alegria com todo mundo e não teria se espalhado pelo mundo, como era uma ordenança do Senhor. A Torre de Babel é a mesma coisa. Se Deus não confunde as línguas, estava todo mundo embolado e não enchia a terra. Enfim, a gente precisa aprender a ressignificar momentos de dificuldade, né? Porque são eles que me fazem mais forte. A gente hoje voluntariamente vai para uma academia para treinar. Sim. E o que é que você vai lá? Você vai encontrar dificuldade, você vai encontrar resistência, você vai botar peso, vai tornar a coisa difícil de carregar. Por quê? Porque você entende que é assim que você fica mais forte e que você supera um estado anterior para entrar no estado que, pô, é o teu alvo. Boa, bom demais. E aí, se você pudesse falar assim, qual foi o maior desafio que teve aí no meio da sua caminhada que, cara, aquilo ali podia ter me paralisado, mas eu encontrei uma força, encontrei um caminho, uma direção. Você tem alguma coisa que você podia compartilhar disso?
Cara, eu acho que é aquele momento que se parece demais com o Salmo 23, quando aquele cara que conhece o Senhor nos pastos verdejantes, na água tranquila, Sim. nas veredas da justiça, todos lugares muito legais de se estar. Sim. De repente esse cara cai no vale da sombra da morte, onde ele não vê, onde ele não sente, onde ele não experimenta, mas ele sabe. Essa é a parada, é você saber que Deus está contigo. É você saber que Ele não te abandona. Porque assim, não houveram poucos momentos em que, cara, o que é que eu fiz da minha vida, né? Tipo, será que eu tô louco mesmo? Será que estudo é uma viagem? Cara, pensamentos, tribulações, eles vêm, eles rodeiam a nossa mente. Sim. Mas será que eles vão encontrar lugar dentro de você? Sim. Ou seja, aquilo que eu fico achando, não pode ocupar o lugar daquilo que eu sei. E o que eu sei é que Deus me prometeu, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar só. Uau. Nem sempre você vai me ver, nem sempre você vai me sentir, nem sempre você vai me ouvir. Mas você precisa saber que aquele que começou a obra, ele vai terminar. Boa. Então, assim, isso claro que com maturidade você vai passando mais facilmente por momentos como esse que vão se repetir na sua caminhada. Mas é aquele negócio, quando você começa a conhecer Deus, você fala, cara, Ele está muito em silêncio. Sim. Mas Ele não me deixou. Então, assim, eu preciso, então, aprender a ouvi-lo nesse silêncio. Esse silêncio ensurdecedor, né? Que isso a gente chama. Que é aquele lugar que você fala, mano, tá tão silêncio daqui que tá rolando, né? Exatamente. É aprender o que cada estação te pede. Né? Existem estações em que tudo é favorável, existem estações de vento contrário. Sim. E você continua prosseguindo, tanto numa como na outra. Sim. Cara, e não tem como a gente falar do Rodolfo sem falar desse ponto de virada na história dele, né? Porque muita gente conhecia o Rodolfo, que era o cara do rockão, né? Punk rock. É assim que fala? Era isso na época? Isso. Era o punk rock, né? E, enfim, né? Tava no auge do sucesso e tudo mais. E, cara, como é que foi esse ponto de virada? Como é que foi que Jesus te encontrou? Como que ele entrou na sua história? Cara, o encontro com Jesus é um encontro com Deus, é um encontro com o Eterno. Né? Então, assim, quando você está num momento difícil e de repente você encontra o Eterno, que é completamente estável, ele te atrai. Essa paz que a gente fica buscando em coisas está nele. Sim. Por quê? Porque ele é. Nele não tem mudança nem sombra de variação. Deus é. A plenitude habita nele. Então, de certa forma, quando tudo que você não tem é plenitude, tudo que você não tem é constância, tudo que você não tem é paz, tudo que você não tem é segurança, e de repente, num encontro, você conhece tudo isso numa só pessoa. Cara, o Eterno me alinha com o tempo. Né? Sim. Eu costumo dizer que a eternidade é um lugar. Né? O nosso tempo se desenrola na eternidade. Né? Nós estamos como se dentro de uma bola rolando por essa eternidade. Então, o nosso tempo vai caminhando, vai avançando, nunca volta atrás, só avança. Mas esses lugares que nós estamos visitando, Deus já preparou de antemão. Sim. Já está tudo ali. Então, eu entendo que quando Ele me alinha com o que Ele espera de mim nesse tempo, os planos dele são bons. Sim. Então, eu já entro em descanso. Então, qualquer surpresa, aventura, ou coisas que pareçam, cara, eu não tinha planejado isso, eu entendo, talvez seja um desafio, um momento, para isso me esticar minha fé, esticar minha perseverança, esticar meu foco, Sim. esticar... talvez ele vai esticar o que precisa ser esticado, na real, né? Sim. É como um técnico de futebol que vai treinar um time profissional. Ele não precisa perder tempo ensinando os caras a chutar uma bola, ensinando o cara a se posicionar. Ele só vai encontrar, talvez, alguma fraquezinha naqueles jogadores para falar, cara, você é um ótimo jogador, mas se você melhorar isso aqui, você fica excelente. Sim. Então, a gente começa então, a se entregar ao Senhor e percebendo, cara, se eu estou passando por isso hoje, é porque é uma área que eu... Às vezes as coisas acontecem na nossa vida em ciclos, né? Sim. Coisas que têm a tendência de se repetir. Você fala, por que isso sempre acontece comigo? Porque você não aprendeu ainda o que deveria ser feito lá da primeira vez. Isso, hein? Deus te dá o presente de poder reviver uma experiência como aquela para você tomar uma atitude diferente. Quando você passar de fase, aquilo nunca mais acontece. Bom demais.